This call is now being recorded. Good afternoon, third year. Boa tarde, terceiro ano. Essa é a nossa aula da sexta semana da quarta unidade do terceiro ano concluinte, ok? Vamos partir então, essa aula é gravada, semana passada foi ao vivo, semana que vem espero ter condições de fazer ao vivo. Vamos então partir para a nossa aula, e aí nós estamos trabalhando com base no livro, no livro de vocês, né, no livro do terceiro ano. Vai chegar uma apresentação aí, e nós vamos trabalhar com o Let's Read. Aliás, deixa eu mudar aqui o modo exibição. Nós vamos para se não estou enganado, acho que é a quarta unidade, Sound Body, lá da quarta unidade do livro. O título é Sound Body. Vamos para o Let's Read, né? Questions. Where do the fruits and vegetables consumed in your community come from? Aqui a pergunta é bem clara, né? De onde vêm as frutas e os vegetais consumidos na sua comunidade? Você já pensou a respeito disso? As frutas e legumes que você compra na mercearia, na quitanda, na feira, elas são produzidas onde? São próximas de sua casa? São em outro município? Vem de muito longe, de outro estado? Essa é uma coisa que cuidado a gente não tem, né? Do you know where, how, and under what labor conditions the food you eat is produced? Você sabe onde, como e sob quais as condições de trabalho a comida que você consome é produzida? Né? Às vezes a gente não sabe se tem trabalho escravo, se não tem, a gente apenas consome, né? E aí nós vamos partir para o nosso texto. Eu não estou com o livro aqui agora, eu não sei a página, mas um minutinho. Eu vou pegar o livro para me informar a página corretamente, viu? Um minutinho só. Sim, é isso mesmo. Voltei. É a unidade 4. O título da unidade inteira é Sound Body. Nós vimos lá os itens que falam a respeito de educação física, de como se mover, do que é saúde, o que é ter uma boa saúde, né? E agora nós estamos partindo para o Let's Read da lição, na página 60, em que nós temos esse texto aí que eu consegui reparti-lo para que a gente pudesse trabalhar ele aqui durante a aula, ok? Então, ali nós temos a primeira parte do texto, né? We believe everyone fundamentally has a right to pleasure. Consequently, the responsibility to protect the heritage of. Então, aqui ele fala que nós acreditamos que todos têm fundamentalmente o direito ao prazer, né? Ele fala do prazer alimentar. Consequentemente, a responsabilidade também de protegê-lo, né? Se eu tenho o direito a usá-lo, a dispor dele, eu tenho a responsabilidade de conservá-lo, de protegê-lo, de cuidá-lo. Pesei o dedo aqui, passei demais. Depois ele vem falando de slow food. Slow food is traditionally food cultural that make this pleasure possibility. Aqui seria o conceito, em português, slow food seria o contrário de fast food, ok? Em português não fica muito legal a tradução não, mas fast food vocês sabem o que é, são aqueles, o fast food é comida pronta, então comida rápida, né? Você pega e leva, e o slow food seria exatamente o inverso, tá? Ele diz tradicionalmente a cultura culinária que faz você ter essa possibilidade de sentir prazer com a comida, né? Our movement is founded upon this concept of eco-gastronomic. Ele diz que o movimento deles é fundado na concepção
de uma gastronomia mais ecológica, ou seja, causando menos estragos ao meio ambiente. Do lado direito ele diz: We believe that the food we eat should. Nós acreditamos que a comida deve. Eu não terminei de ler a frase, desculpe. We believe that the food we eat should taste good. Nós acreditamos que a comida deve nos apresentar um bom sabor, ter um bom paladar, né? I recognize of the connections between plate and our planet. Aqui diz que devemos reconhecer, né, que existe uma conexão entre nosso prato e o planeta. Então, o que está no nosso prato está conectado ao planeta e dependendo de como conseguimos, de como é produzido, isso pode estar causando mal ao planeta Terra, ao planeta em que vivemos. Aqui vamos para um outro conceito, que é o de good clean. Good clean seria limpo, coisas boas e limpas. It should be produced clean in a way that does not harm the environment, animal welfare, or our health. Então, aqui ele diz que a produção de alimentos deveria ser limpa, né, de um jeito que não causasse estragos no desenvolvimento, no bem-estar dos animais, nem da nossa saúde. We consider ourselves co-producer, not consumers. Eles dizem também aqui que nós somos considerados coprodutores. Nós devemos nos considerar coprodutores e não consumidores. Então eu não sou a ponta final, eu sou alguém que ajuda também a produzir, mesmo que eu não vá pôr a mão na massa, mas eu estou ajudando a produzir. Creio eu que é pela ideia de que se você deixa de consumir um determinado produto, a produção dele vai encalhar, né? E, consequentemente, vão diminuir de ano após ano. A produção daquilo vai diminuir se menos pessoas estiverem consumindo. Então, um exemplo aqui, a grosso modo, se nós pararmos por exemplo, se 90% da população brasileira parar o consumo de carne, ou reduzir o consumo de carne para uma vez na semana, isso realmente vai causar um impacto grande nos produtores de carne. Ou eles vão ter que exportar, ou então eles vão ter que produzir menos, porque você não vai ficar produzindo carne e congelando e estocando para perder de vista, né? Imagine uma casa no Brasil que se consome, por exemplo, carne 5 dias dos 7 dias da semana, você consome 5 vezes, você cai para 1. Então, isso vai reduzir muito o seu consumo, consequentemente, aquele lugar que você compra já não vai estar vendendo mais carne para 5 dias na sua casa. Eles vão ter que reduzir a compra deles também no matador onde eles compram. Quem compra o boi para matar vai ter que comprar menos na mão do produtor. O produtor não vai produzir tanto, porque ele vai ter o problema de não achar para quem vende, né? Embaixo, no canto inferior direito, ele diz: food producers should always receive a fair compensation for their work. Os produtores de comida deveriam sempre receber uma compensação, né, pelo seu trabalho. E, por fim, fair food. Fair food seria uma comida justa, uma comida honesta, uma comida que faz bem, que não causa estragos ao meio ambiente e tal. By being informed about how our food is produced with them, actively support those who produced it, become a partner of the production process. Aqui ele diz que é uma comida justa, que nós devemos ser bem informados a respeito de como a nossa comida é produzida. Então, nós teremos um apoio, nós poderemos dar um apoio para quem produz o nosso alimento, né? Começando em primeiro momento sendo parceiros e depois passando também a ajudar no processo de produção. Então, esse texto, né, esses três tags, essas 3 tags, eles são de uma propaganda, né, que fala a respeito de comer bem, de
comer uma comida saudável, de alinhar a nossa alimentação à preservação do planeta, né? Então, tem todos esses itens aí que são citados. Por fim, nós temos aqui uma outra. Aqui, na verdade, é um cartaz, né? Ele diz assim: Food is the most abused, unchecked drug, and exercise is the least utilized antidepressant. A comida, prega aqui que a comida não deve ser abusada, né? A gente não deve abusar da comida. A comida é um tipo de droga para a ansiedade. Muita gente que tem ansiedade, num primeiro momento, recorre à comida. Algumas pessoas recorrem à comida, então come mesmo sem estar com fome, mas é porque aquilo dá um prazer, e aquele prazer faz com que a pessoa fique mais tranquila, reduza o nível de ansiedade, né? Então ele diz que a gente não deve abusar da comida e deve se exercitar, né? Devemos utilizar menos antidepressivos, né? E aí ele fala no geral que remédios também, e no caso a comida, que é também uma saída, né? Algumas pessoas que sofrem de ansiedade, umas recorrem à bebida, outros recorrem ao cigarro, outros recorrem a drogas, outros recorrem a drogas lícitas, que são os antidepressivos, os remédios que são receitados por médicos, né? E, perdão, e outras pessoas recorrem à comida antes de começarem um tratamento realmente contra a ansiedade. Então a pessoa às vezes come, não está com vontade, mas come, e isso faz com que ela engorde, com coisas boas não aconteçam com o físico dela, mas isso é porque ela está sofrendo de um outro problema. Tá? Aqui encerra a nossa apresentação. Aí eu vou passar para o nosso roteiro. Certo? Vou passar para o nosso roteiro. Um minutinho só que eu estou fechando uma janelinha aqui. No nosso roteiro dessa semana, o que tínhamos preparado era isso, né? A leitura, o Taste Comprehension, a leitura do Let's Read, né? Slow Food Wood Type Poster, que foi aquele pôster que foi dividido em 4 partes. We Believe, nós acreditamos. Slow Food, comida lenta, mas essa tradução não fica boa. Good Clean, uma boa limpeza. E o Fair Food, que seria uma comida justa, uma comida honesta. E depois o último cartaz, né? Food is the most abused. A comida é muito abusada, ou é a mais abusada, né? Chamando a atenção para não abusarmos da comida. Aqui nós temos a nossa tarefa da semana, que é ler as propagandas das páginas 60 e 61 e responder aos exercícios. Aí foi apresentado aqui para vocês novamente, vocês podem ver as questões aí, né? Dê uma olhada no pôster e no site onde foi publicado e responda as perguntas sobre o que é o pôster, por quem foi o pôster escrito, por quem escreveu o pôster, a quem se dirige o pôster, né? Para quais pessoas devem ler, que elementos linguísticos do pôster mostram que o autor é a favor do slow food, né? O slow food seria aquela comida à la carte, sabe? Que a gente chega no restaurante e faz o pedido. Então eu quero comer, você escolhe lá um tipo de peixe com uma salada, o garçom vai lá para dentro e o cozinheiro vai pegar o peixe que já está ali limpo, temperado, mas ele vai pegar o peixe, colocar para grelhar na hora, vai fazer a salada que já está lá cortada, ele só vai juntar os componentes da salada, temperar. É essa comida, é a comida que é feita para que é a comida feita na hora, né? E não o negócio do fast food, que é aquela comida que a batata já está pré-frita, só vai jogar na gordura para poder quebrar o gelo. É o hambúrguer que já está pré-assado, você só vai colocar ali para ele terminar de assar. Então, é esse tipo de coisa que deve ser evitada. Aqui na pergunta, qual a relação entre as cores e a fonte do conteúdo lá desse pôster, né? Que relação tem cores e fontes? Letra, fonte é o tipo da letra, né?
Outro item aqui é encontre palavras que qualificam o tipo de alimento que o movimento propõe. Né? Quais palavras aqui no texto mostram o tipo de alimento que eles sugerem que seja consumido? E, por fim, o que significa limpar no contexto de slow food? No 2, porque você acha que o movimento se chama slow food, o que o nome implica. Cite alguns motivos para comer devagar, que lá também dá a dica. E aí, o quarto exercício é a respeito desse cartaz também, para que vocês possam executar, ok? Então a tarefa dessa semana é essa. Qualquer dúvida, me acione via WhatsApp, ou se vocês estiverem na escola, me procurem na escola para tirar a dúvida, tá certo? Goodbye, see you next class.